Fala pessoal, aqui é o Samuel Silvestre do podcast Bíblia com Café. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, a mais um capítulo desse nosso podcast, capítulo de número 4, hashtag 004. Obrigado você que é inscrito, você que está conosco, você que chegou agora no nosso canal. Esse é um podcast cristão de conversas que vão edificar a sua vida, com certeza. Eu te peço que se inscreva nesse canal, compartilhe esse link, compartilhe o link do canal, comente aqui embaixo o que você achou, se essa conversa te edificou, o que faltou, né? Tá bom? Então, muito obrigado porque você chegou aqui. Curta esse conteúdo que é em oferecimento também aos nossos patrocinadores, AMS Lotec, AC Pereira Transporte, Alice Tu e a barbearia do Jaime. Lembrando que o apresentador oficial desse programa é o nosso pastor Adailton Pereira. Abraço, meu pastor, Deus te abençoe a cada dia. Ele é o mentor desse projeto. Quando ele não tá aqui, a gente bola pra frente, né? Então, pra gente começar esse quarto episódio, estamos aqui com uma pessoa muito especial, né, um amigo, Diácono Jesse, né? Jesse Santarém. Diz aí, Jesse, um oi aí pra quem já tá conosco aí. Olá, boa noite, a paz do Senhor aí pros meus queridos irmãos. Uma boa noite pros colegas aí, principalmente aí da faculdade, do trabalho. E é isso aí. É isso aí, Diácono Jesse, que é diácono aqui da área 151, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, é líder de jovens aqui também. Amém. Diácono Jesse também tem uma vida profissional muito forte lá fora, né? Tem algumas especialidades, né? Estávamos aqui conversando, né, Diácono Jesse? Teólogo, olha só, nunca tinha visto ainda, né? Ele vai explicar pra gente o que é depois. Tecnólogo em logística internacional e portuária. Meu Deus do céu, pelo tamanho da profissão, deve ganhar bem, né? Também um aluno de direito, né, Diácono Jesse? Aí decidiu entrar na faculdade de Desafio de novo, né? Também especializado em liderança, também em mediação de conflitos, né? É alguém muito capacitado, tanto para servir o Senhor, quanto na vida profissional, né, Diácono Jesse? Tem alguma coisa mais que eu esqueci aqui? Não, vamos passar aí um pouquinho mais à frente aí. Por enquanto, tá bom. Vamos ficar por aqui, vamos né? Por aqui mesmo. É isso aí, Diácono Jesse. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Eu tenho certeza que será muito bom. Que Deus te abençoe desde já, né? Jesse Santarém, mas é de Santarém? Não, é só sobrenome mesmo. É herança de pai. Herança de pai? De pai. É da onde? Daqui de Manaus? Sou de Manaus, sou uma mistura de mãe, né, que tem descendências maranhenses, né, do Maranhão, e o meu pai, que é de Juriti, né, então na terra do nosso querido Jaime aí, Jorati, né? Maranhão do Diácono José, que teve aqui. E Pará do Jaime, né, rapaz? E aí nasceu esse amazonense aí na Santa Casa de Misericórdia do Senhor. Meu Deus, é isso aí. Jesse, esse novo desafio aí do direito, como é que surgiu aí? Para fazer direito tem que gostar de ler, né? Claro, você é um leitor da Bíblia. Sim. Né? Mas aí como é que surgiu assim? Vou fazer direito. Bom, vamos lá, né? Meu sonho mesmo de infância era fazer veterinário. Porém, a minha família, né? Minha mãe foi a pessoa que teve o olho clínico. Sim. Falou para mim que eu tinha jeito para a área de direito, né? Para ser advogado, mexer com essa área. E o ambiente de trabalho, né? Onde eu trabalhava antes, e falava a mesma coisa, que eu tinha esse perfil. E eu, por incrível que pareça, eu tive a oportunidade de escolher, né? Entre 3 faculdades, e graças a Deus, né? Por fim, eu digo assim que foi a mão de Deus mesmo ali, entendeu? A conseguir essa bolsa, né? Na área de direito, né? Direito. Glória a Deus. 5 anos, né? 5 anos aí pela frente. E quando chegar lá, você já sabe assim qual é o caminho, direito? Qual é a área do direito? Eu tô interessado na área de direito tributário. Sim. Área de tributos aí, ajudar pessoas aí, né? Poxa, legal. Nessa área aí, importante. Então eu tô de olho nela. Também tem a ver um pouco da antiga formação que eu tenho também, mexer com isso aí também é interessante. Ainda não tô bem, vamos dizer assim, decidido, mas me chamou mais a atenção essa área tributária. Tributário, né? É isso aí. Diácono Jesse
que é o nosso líder de jovens aqui também, da nossa área. Sim. Também é um desafio novo. Sim, é a segunda vez que eu lidero os jovens da área, né? Já liderei 2 vezes o homem da área, 151. A segunda vez, a primeira vez foi com o pastor Bruce Abidnego, com a pastora Madalena. Sim. Né? Nós enfrentamos esse desafio. Me lembro que na época nós assumimos, né? Na época, em torno de 4 jovens só na congregação, né? E entregamos mais ou menos com 30 jovens assíduos na época, né? E graças a Deus assumi aí também aqui de novo aí a liderança de jovens. Vamos lá, o negócio aí estamos para voltar para ferver mesmo aí, fazer esses jovens aí pegarem fogo aí na nossa área aí, fazer a diferença, sal e luz, né? Peregrinando por fé, e aí é nóis. Você liderou, é a segunda vez que está liderando jovens? Sim. Faz tempo a outra vez, né? 10 anos já? Nada, quanto tempo já? 8 anos. 8 anos atrás. 8 anos atrás. Me diz uma coisa, já que mudou muito a juventude? Mudou. Os desafios de hoje são outros. São outros. Naquela época não tinha TikTok. Ai. Não tinha. Entendeu? Não redes tinha sociais estavam chegando. Aí já tava aí. O que bombava muito naquela época era Facebook. Tava chegando, né? Já tava chegando, já tava no meado do Facebook. O YouTube também tava começando também a aparecer demais. Então, não tinha os desafios atuais, que os jovens hoje tá desafiador. Temos que correr atrás, né? A tentar acompanhá-los nessa rotina da vida aí que agora... Na verdade, as redes sociais elas chegaram e até chegaram bem. Sim. Não, a rede social é uma bênção, né? Tem gente que diz assim, né? Alguns desavisados. As redes sociais são do diabo, do inimigo. Não, nada do inimigo. Verdade. Tudo é de Deus. Tudo, né? Eu acredito que tudo Deus permitiu ser criado. Eu costumo dizer que a ciência foi criada por Deus porque está no mundo. Se o homem criou, tem algo divino de Deus aí. E Deus deu intelecto para o homem. Deu intelecto. E as redes sociais, acredito muito mesmo, eu falo isso com propriedade, veio para ser bênção. É lógico que tem pessoas aí que usam para... Sim, e as redes sociais hoje, né, elas se tornaram assim... Elas pelo menos muito na parte dos jovens, né? Elas foram para uma linhagem muito tendenciosa à sensualidade. Sim. Né? Então esse é o desafio do jovem. Né? Muita sensualidade, né? Muita dancinha, muita mesmo. As redes sociais permitem agora, né, as pessoas com pouca roupa, né? Então o jovem está disponível para o jovem, né? Para quem está na rede social, né? Apesar dos órgãos, né, maiores aí tentar controlar isso daí, mas é muito difícil. Na verdade, não temos um autocontrole, mesmo porque as redes sociais não estão aí para justamente apontar as coisas, que isso aqui não pode, não tem como, milhões de pessoas acessando essas coisas todas. E sim, eu concordo completamente com o senhor, né, que é meu pastor dirigente aí, uma honra, né, estar nessa empeleita aqui na área 151. Quero dar também um alô aí pro pastor Adailton aí, entendeu? Meu pastorzão de coração, pastor da família, eu sempre prego isso aí. Meu pastor é pastor de família, entendeu? Aprendo muito com ele. E voltando lá o assunto lá das redes sociais, realmente é desafiador, entendeu? Por esse lado aí, do lado que desperta muito essa sexualidade dos jovens atuais agora. Os jovens estão sendo bombardeados por muitas informações. É a geração mais informada e mais desinformada ao mesmo tempo, né? Porque as redes sociais são tão instantâneas, né? Tão instantâneas que quando você recebe a informação, você não tem tempo de processar aquela informação para decidir alguma coisa, né? Já chega e já é aquilo. E olha, e tem então um fato interessante, aconteceu isso ainda hoje, né? Eu conversando com uma jovem, agora há pouco tá lá com uma jovem, fazendo uma visita, né, para ela, e ela já chegou perguntando assim: olha,
eu queria saber se eu que fui católica e fui batizada, esse batismo é válido, entendeu? Ou se dos cristãos são mais válidos do que o da católica, né? E aí ela chegou fazendo essa pergunta já dando a resposta por causa das redes sociais. Sim. É porque eu pesquisei no TikTok, assim, assado, entendeu? E aí eu fiquei esperando ela terminar todo aquele processo que ela absorveu para tentar desconstruir, para construir na vida dela um conceito certo de profundidade, não algo superficial do qual ela viu, né? E é isso que me assusta, Diácono Gerson, porque muitas informações eles têm como verdade. Sim. Né? Tem muitos lobos ali na rede social para tentar disseminar falsas notícias, distorcer, né, muitos conhecimentos, distorcer família, distorcer religião, distorcer o evangelho, tentar distorcer a Bíblia. Sim, né? Tem muito mesmo. E o jovem não está preparado para isso, eles não estão preparados para saber o que é certo. Oxalá quando se encontra ainda um jovem que tem aquela curiosidade de pesquisar mais a fundo. Né? Eu costumo dizer, principalmente os meus filhos na minha casa, ela diz só, não procurem ver só um lado da moeda, entendeu? Uma moeda ela tem duas faces. Entendeu? Você tem que também ver o outro lado das coisas e procurar saber com propriedade. O meu pai já dizia uma coisa, né? Dizia assim palavras, apesar de ele ter apenas quinta série de idade, ele tinha mais conhecimento empírico e foi presidente sindicalista do Sindicato de Panificação de Manaus, no Amazonas. Eu achava incrível, às vezes, a maneira dele falar. Naquela época, que eu era jovem, eu não entendia nada, mas depois que eu virei pai, comecei a entender tudo. Meu pai, ele falava coisa assim na seu jeito rústico, falava desse jeito, assim, pastor. Meu filho, você só deve falar aquilo que você sabe. Aí ele falava pra mim assim, agora me pergunta, por que você tem que... fala assim, por que, papai? Eu falava, por que, papai? Aí ele dizia, porque como é que tu vai falar algo que você não sabe? Você vai sair envergonhado. E aquilo, esses preceitos, né, esses conselhos me repercutiu na minha vida. Tem um ditadozinho que eu acho muito incrível que ele falava. Ele assim, meu filho, a vida do ser humano é assim. Existe o sabido burro e o burro sabido. Olha o jeito dele falar, né? E dizia, olhava para ele e não entendia naquele momento. Ele disse, sabe por quê, meu filho? Porque o sabido burro é aquele camarada que diz, eu sei tudo, eu sei, eu vou lá. Quando chega lá, na hora do vamos ver, não sabe de nada. Já o burro sabido é aquele camarada que sabe do que tá fazendo com propriedade, na cruz dos braços, entendeu? Ouve para aprender mais e às vezes para pegar até pelas palavras daquela pessoa que tá ali naquele momento ali, né? Falando ou discutindo algo do tipo. São conselhos natos aí de berço aí. Olha, Diácono Gerson, a nossa juventude, nós estamos falando de juventude, né? Fugir um pouquinho mais. Não, estamos dentro do assunto. Porque a juventude, por entender de computação, por entender de rede social, por entender de Instagram, de Facebook, entender de celular, né? Nossos pais não entendem muito de celular. Hoje qualquer criança que está correndo do nosso lado já sabe colocar um vídeo no YouTube, já sabe, né? Os nossos pais não. Então aí o jovem pensa que o pai não tem o que oferecer. Ai. Aí que tá Você que está nos escutando, você é jovem, você tem até a inteligência, mas o seu pai é mais sabido que você. Exatamente. Nossos pais têm conselhos de vida para nossa vida, né? Eu tenho um ditado que eu carreguei quando eu me converti, que eu falo bem assim, existe o inteligente e existe o sábio. O inteligente, ele adquire conhecimento através de academias, né, de estudo e tudo mais. Sim. E se você prestar atenção, a pessoa muito inteligente, ela é arrogante. Por causa da inteligência. Se não tiver sabedoria, entendeu? Né? Já a pessoa que tem a sabedoria, o sábio, ele tem como primordial na vida dele, do conhecimento dele, a humildade. Humildade. Entendeu? E pode prestar atenção. E eu
o senhor tocou isso daí, mexe muito comigo, né? Porque eu, como tenho uma professora de vida que é minha mãe, Sim. entendeu? Apesar de ela ter um conhecimento, mas eu nunca esqueço do ensinamento do meu pai, que só tinha a 5ª série. Sim. E ele conseguiu um cargo de presidente sindicalista só por causa das palavras, da maneira de se comportar e por ter justamente a sabedoria empírica conhecida, adquirida com viver da vida mesmo comum, entendeu? E ele daí, ele, que Deus tem, morreu em Cristo Jesus, convertido, salvo. E é uma honra ainda trazer ainda esse legado. Mas o conhecimento ficou dentro do seu coração. Oxi. Leva pra vida. Conhecimento vai passar para filho, para neto. Exatamente. Porque a sabedoria é assim, né? Ela tem que passar de geração em geração. É verdade. Geração em geração. Hoje em dia a gente quer saber se vai chover, vai lá na internet, no Google, né? Previsão do tempo, Manaus. Aí como é que eram nossos pais, nossos avós, né? Pelo tempo, vai chover. Amanhã vai chover. Mas como não tem uma noite, amanhã vai chover. Amanhã vai dar um sol. Eu olhava pro céu mas como? Como ele sabia. Ele sabia. Ele sabia. Meu pai ele ensinou isso aí. Sabe, pra quem não sabe, gente, eu tenho também nas veias, né? Corre um sangue de caboclo, a raiz aí, entendeu? Não digo do beiradão do Amazonas, mas aí do Alto Amazonas aí, Rio Preto da Eva. A sua família é bem espalhada pelo Amazonas, né, Gabriel? Tem um parente em Borba, Rio Preto da Eva, Estrada de Otazes. Nossa, se for botar aqui. Não falta lugar pra passar as férias. Não falta lugar. Não falta lugar mesmo. Entendeu? Tem sempre o interior, tem sempre um lugar de caçando, pescando. Entendeu? Eu sou conhecido por isso daí, né? Teve um tempo que eu até falava pro José, eu tenho maior vontade de um dia encarar uma onça. Meu Deus. Entendeu? E um dia lá no Alto Rio Urubu aí da estrada da M010 eu encarei isso daí, não é fácil não. Não é fácil não. Os corros de uma onça, meu Deus do céu. José que o conde, mano. Tava lá na casa? Tava lá na casa, a gente tava lá. Inclusive o pastor Daí tava nesse dia, entendeu? A pastora Natividade, pastor, eu só me lembro do chá de cidreira que fizeram pra senhora e o seu sono, entendeu? Que falava, Daí tio, entra pra dentro, Daí tio. Momentos especiais e históricos que eu nunca vou esquecer na minha vida. E nunca mais vou desejar uma coisa dessa. Não faça isso, uma onça. Que bom, né? É bom lembrar das nossas origens, né, Diácono Jéssica? Oxi. O senhor também, né? Tem origens interiorano também, sim, né? minha família também. Passei. Olha, a gente falando, né, de sabedoria e inteligência, né? Eu fui pro interior, tinha acabado de formar teólogo, né? Então a teologia tava assim, meu Deus, na minha cabeça assim, né? Homilética, hermenêutica, eu só pregava isso, né? Aí a gente vai pro interior e a gente às vezes vai se achando alguma coisa. Quer falar aí a gente, olha, aí a gente vai com nossa teologia, nada contra, você tem que se formar, você tem que ser teólogo, mas como o Diácono Jéssica falou, seja humilde. Sim, porque se você for humilde, você é sábio. É verdade. Se você for só inteligente, aí não serve. Aí a arrogância vem. Aí a arrogância vem. E a gente vai lá pro interior. Aí senta do lado de um servo de Deus lá do interior. E a gente se acha alguma coisa, mas quando aquele homem, quando aquela mulher abre a boca. E o da meu Deus. A gente desaparece. Verdade. A gente desaparece. A gente não sabe nada da vida. Meu Deus. O apóstolo Paulo mesmo prega isso daí, né? Ele fala, né? Tudo isso daí não adiantou de nada. Entendeu? Porque viver em Cristo deixou de lado, entendeu? Esse lado, conhecimento, porque o viver em Cristo é viver em fé. Por fé. Caminhada com Cristo é assim. Entendeu? As ciências do homem, entendeu? Só vale a pena se for para ser usada no reino de Deus, né? Exatamente, é verdade. Só vale a pena. E inclusive eu pego um gancho aqui, né? Que o apóstolo Paulo mesmo falou. Ele falou, eu
fui ignorante para os ignorantes, né? Sim. E fui sábios para os sábios. Entendeu? Um camarada que falava com propriedade e que várias vezes deixou os seus saberes da época, o saber da época, para alcançar as almas mais baixas, entendeu? Já pensou você conquistar uma região que estava mordida de cobre? Entendeu? Os bárbaros, mordido de cobre, vai cair, não caiu, mano. Vai morrer. Já veio de uma tempestade. Aí quiserem, com certeza falo isso com fé no coração, porque há estudos, né, que provavelmente aqueles bárbaros se converteram só por causa do testemunho de Paulo ter sobrevivido a uma mordida de cobre. Uma víbora, né? Entendeu? Então, pego esse gancho, né, falo assim, que também não só o saber, né, não só o conhecimento, a inteligência, mas também o testemunho que prevalece muito a vida do cristão. Ainda mais para os jovens, né? O testemunho tem que prezar mais ainda mais quem é líder também. Sabedoria vem do alto, né? Tiago vai dizer que aquele que quer sabedoria, que peça ao Senhor, né, que ele dá de bom grado. É verdade. Então tem muito jovem aí, Diácono Jess, nos escutando, que são muito inteligentes. São. Mas quem sabe falta um pouquinho de sabedoria do Senhor na sua vida, para o tratamento com os pais, né? Ficam muito jovens que não tomam mais a bênção do pai. Meu Deus. Jovens que chamam o pai de tu, pelo nome. Né? Eu acho que não é honroso. Né? A gente chama todo mundo de senhor. Né? O pastor é senhor, o professor é senhor, aí o chefe é senhor, aí o pai e a mãe é tu. É pelo nome. Né? Então falta um pouco de sabedoria para nossa juventude. Que Deus dê sabedoria para nossa juventude, né, Diácono? Em nome de Jesus eu creio nisso, né? E eu digo algo, né, Pastor Samuel, que como é bom, eu falo assim, como é bom receber uma bênção de um pai. Eu falo com propriedade porque eu já não tenho um pai. E eu, por não ter um pai mais, se fazer, apesar dos últimos momentos da vida dele, né, dele, uma semana antes, ele fez um carinho em mim e falou assim: você é o filho que mais me obedece. E aí que honra, que semente plantada, hein? Sim, e assim, sabe, assim, algo que mexeu muito comigo, ainda mexe até os dias atuais. Tem coisas na minha casa que eu pego um pouquinho aqui as palavras da minha mãe e diz assim, aqui em casa a minha mãe fala bem assim: eu não tenho filho cão nem neto cão, tá repreendido. Aqui na minha casa não existe isso. E assim eu pego isso daí também, na minha casa também, não tem aqui filho cão não, que negócio é estreito aqui, tem que pedir bênção, dentro da pequenininha de 4 anos até a de 18 anos, pedindo bênção. Inclusive o senhor pregou sobre isso. Foi, né? E foi tremendo aquela pregação ali. Eu sempre falo entendeu? Sobre isso. Nossa, isso fala muito, importante. É muito importante mesmo citar isso daí, porque aquilo que acabamos de falar, os jovens se acham tão poderosos em conhecimento e inteligência, mas esquece o básico, né? Eu sempre gosto de ilustrar isso. A casa só é bonita, não é a alvenaria levantada, mas sim os detalhes dela. Entendeu? E são os detalhes que compensam na vida, não só dos jovens, mas eu digo assim, como Augusto Cury, né? Os jovens de 0 a 90 anos, né? 90 anos. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Dentro da família. O pai tem que também não aborrecer o filho, como diz, né? Sim, fato. O marido honrar a esposa honrar o marido. O pai, os filhos têm o coração convertido aos pais e os pais aos filhos também. Acho que é assim que é interessante que uma casa seja, né? O respeito, né? O respeito, glória a Deus, né? E me diga uma coisa, Diácono Jesse. Pode falar. E a sua infância? Conta um pouquinho da sua infância aí, não tinha rede social? Não, nessa época, eu sou da época. Eu sou na época que gripe fugia de mim, mano. Gripe fugia de... Pra te ter. Olhando assim pro senhor, sou um menino caseiro. Nada, né? Geralmente os mais comportados é porque aprontaram muito na infância. Eu não fui fácil, assim, na minha infância. Parte da minha infância foi na cidade e outra parte foi no interior, assim. Sempre indo dos finais de semana, passando mês, sabe, férias. Meu pai, a minha irmã, na verdade, que Deus entenda, morreu com Cristo, entendeu?
também Deus já levou. Para quem não sabe, por pai de mãe eu tenho uma irmã, é um casal só, mas por pai de pai vem aí mais 14 filhos. Glória a Deus, família grande, né? Meu pai teve tanto filho, pastor Samuel, que ele não tinha mais ideia para dar nome para filho. Aí eu bagunço com a minha irmã mais velha, né? Ele olhou pro céu, quer saber? Vou dar o nome, uma de estrela, outra de lua, outra de sol. Aí tem estrela vidente. Olha. Interessante, né? Sol Maria, lua, e vai. Pronto, tem esse nome. Fechou, né? Entendeu? E eu cresci nesse ambiente do interior também, eu tenho essa pisada. Aí, que eu vou falar, eu tenho até tantas coisas eu aprontei interior. Mas o fato é que muito engraçado esse citar, que aqui a minha irmã Jessiane, que ela vai ver ou está vendo essa conversa, que tinha um certo momento lá no interior que tinha um garapé, né, água cristalina lá no Rio Preto da Eva. Aí eu tava pescando. Olha só como é que é. Você sempre gostou de pescaria? Sempre fui envolvido com isso. Pescaria, caça, bicho. Entendeu? Por isso que eu tinha o interesse de fazer veterinário. Olha, legal. Cresci nesse ramo aí. E aí eu pescando, pastor Samuel, eu meu benzinho, aí ela chegou junto com a minha outra prima, né, a Francineia, né? Aí ela chegou lá e começaram a pular na água e espantar os peixes. Aí eu disse, não vou esquentar com vocês não. Aí ela brincando lá, aí não sei se eu chegou a ver no interior, aqueles filhinhos, bebê de sapo, o girino. Sim, o girino. Os pretinhos, eles andam assim de monte. De banda. E a minha irmã gostava de brincar com aquilo, gente, acredite, gostava de brincar com aquilo. E ela disse pra ela, tu vai marcar, vamos dizer assim. E aí minha mãe chamou a gente. E aí eu peguei aquele monte, pastor Samuel, botei na mão assim, escondi. Quando a minha irmã saiu, e na época criança não tinha negócio de ficar, as meninas tinham um negócio de andar de calcinha pequenininha, né, de calcinha, sim. Shortinho. E ela tava de shortinho, eu só fiz puxar o short e botei dentro do short dela. Eu nunca vi minha irmã sambar tão bonito como naquele dia, entendeu? Acho que tem ideia como eu era muito não resultou em peia, não? Não, porque eu sempre fui um camarada que gostava de subornar as coisas. Eu aprontava e falava, tu não conta, entendeu? O mano vai lhe dar X coisa, entendeu? Salve aí, agora a gente sabe a origem do comerciante, né? Já é comerciante, desde menino já sabia negociar, né? Glória a Deus, olha, meu irmão, olha. Sim, desde pequeno já negociando, né? Eu tô aí. E já era um cristão, desde pequeno? Não. E como eu tinha falado, né, antes de nós começarmos a conversar, a minha mãe, ela teve, como dizer assim, a religião dela era o católico, ela era devota ao Santo Antônio, lá do caso dos parentes dela lá do município de Borba. E também tinha uma, eu digo, não uma subida, mas uma decadência pro espiritismo, entendeu? E aí minha mãe, infelizmente, Deus, como eu costumo sempre falar, Deus não precisa de multidão para ganhar os seus. Ele precisou de um irmão meu, que era S1, se eu não me engano, era S1 da aeronáutica, eu não sei bem, tinha um cargo lá importante lá da área militar. E quando Deus o chamou, que é o pastor Gladstone, ele é um dos coordenadores do Ibadan, ele quando Deus chamou ele largou tudo. Ele é o seu irmão, né? O Gladstone é meu irmão. O Gladstone eu me pós-graduei com ele. Foi mesmo? Foi o que foi pregar na Rede Homem naquela vez, né? Foi ele mesmo, ele é meu irmão, ele. Entendeu? Por pai de pai. Abraço pro Gladstone aí. Gladstone, mano, um abração aí, sabe? Eu e tu aí como exterminador de heresias, né? Pois é. E Deus salvou ele, assim, a minha mãe conta, né, pelas histórias, salvou ele. E ele deixou a carreira militar. E a minha mãe, no momento de depressão, entendeu? Não ia muito bem, eu me lembro malmente, assim, em flashes, né, de memória, de uns 7 anos por aí. E o meu pai não era flor que se cheire não, meu irmão. Antes de se converter, ele era o digno caboclo mesmo de ter muita mulher, entendeu? E a minha mãe tá com crise num casamento e acabou sofrendo um atentado justamente de mão de obra, de macumba, essas coisas.
ela teve o corpo dela queimado, entendeu? De queimaduras de terceiro grau, entendeu? Grave. E foi um forno. Ninguém sabe como aquele forno de fogão estando desligado, e ela foi tentar abrir, acender, entendeu? E ela o gás pegou no corpo dela todo. E eu me lembro muito bem que depois que aconteceu isso, o meu pai puxou o fogão para trocar, e debaixo daquele fogão tinha um objeto que eu só me lembro que tinha um maço de cabelo da minha mãe enrolado naquele objeto. E aí foi quando que a minha mãe, no desespero dela, não sabia o que fazer, meu irmão, usado por Deus, foi visitar a nossa casa e falou para ela que o segredo da vitória dela estava em Jesus Cristo. Jesus. E aí ela conheceu esse Jesus aí, não é à toa aí que tá aí, eu acho que mais de 40 anos aí como crente, teóloga, pós-graduada em pedagogia, pós-graduada, transformou, fez ela tem até um canal no YouTube também aí, né? Deus, palavra sábia aí, Deus, ele precisa de um, né? Precisou de um. Olha, gente, tem gente que vem pra igreja, Diácono Jess, e às vezes fica triste. Eu venho sozinho, meu marido não me acompanha, minha esposa não me acompanha, meus filhos não me acompanham, meus pais não me acompanham. Ei, Deus precisa de um apenas. É verdade. Quem sabe está começando por você. Exatamente. Se você é uma pessoa dessa, fica firme, porque através de você, Deus vai mudar a história de toda a tua casa, né, Diácono Jess? Mudou ou não mudou? Mudou. Porque por causa da decisão da minha mãe, como diz a palavra, né? Se você crer, será salvo não só tu, né? Mas a tua família, a tua casa. E a minha mãe creu fielmente nessa palavra. Eu me lembro que a gente começou na igreja pentecostal Nova Jerusalém. Eu me lembro ainda do nome do pastor, não sei se ainda está vivo, ele, pastor Evaristo. Ele foi, sabe, um grande mentor dela no começo, entendeu? E naquela época, era a época das irmãs do Cocó atrás mesmo, entendeu? Sim. Aquelas de oração que o joelho era preto mesmo, sim, entendeu? De tanto viver orando, buscando. E a minha mãe veio nessa pisada aí, entendeu? E quando ela veio, e aí foi logo metendo o pé no peito do cão lá em casa, expulsando mesmo as coisas. Meu pai, eu tenho posse no território, tomando posse no território mesmo. Ela, vamos dizer assim, né, ficou de stand-by, né, vamos dizer assim, os tempos atuais, de stand-by, aprendendo. Sim. Ou como diz no direito, né, Vade-Mércules, ficou só esperando, sim, entendeu, o momento de ser usada. Quando ela, vamos dizer assim, quando ela disse agora sim, aí ela entrou com tudo. Porque ela ficou, logo quando ela se converteu, ainda ficou meio num anonimato ali. Sim. Entendeu? Por causa, imagina só, a família radical, né? A família toda era católica, apostólica, romana, de nunca pisar na igreja. Entendeu? E fora o espiritismo. Entendeu? E tinha lá o Santo Antônio de Borba, lá o santo dos casamenteiros, sei lá o nome. E tinha tudo isso. Então ela ficou um período ali no anonimato. Quando eu nunca vou me esquecer esse testemunho dela, que ela falou: se Deus me curar dessas marcas da queimadura que ela teve, ela ficou com as marcas. Que ela terceiro grau, era para ter era mais perigosa, né? Mais perigosa, ficou em carne viva, ainda me lembro, queimou isso aqui dela, eu me lembro, eu me lembro que eu ia com ela na igreja, e por incrível que pareça, na conversa, quando ela aceitou Jesus, até os médicos os médicos ficaram abismados que não teve cicatriz. Só se você for ver a minha mãe hoje, parece que tomou formal, tá aí os seus 70 e poucos anos, inteirona ainda bagunça com ela. Ô mãe, só ainda tá uma coroa enxuta.
Entendeu? Glória a É uma Deus. benção aí, sendo usada aí por Deus aí, muito usada aí na área 100 aí, do pastor, meu líder de jovem da área 100, pastor Eudimar, entendeu? Foi meu líder de jovem quando eu tinha 13 anos de idade. Olha a senha lá, né? É a área 100 lá no Morro da Liberdade. Morro da Liberdade, né? Santa Glória a Deus, Luzia. Deus ali, abençoe salve, lá, salve, todo mundo Lutinho. da área 100. Aí se chegar o podcast área 100, Deus abençoe aí. Amém. Pastor, Deus abençoe o todos os- pastor Eudimar aí, muito sábio na palavra. Glória a Deus. E aí, toda a família pra igreja. Sim, só ia eu, minha mãe e minha irmã caçula. Tinha quantos anos? Eu tinha na época 8 anos de idade. Era um menino comportado dentro da igreja? Era. Era? Era porque era algo novo pra mim. Sim. Entendeu? Algo novo pra mim. Porém, quando eu já fui me soltando, né? 9, 10 anos, já tava tocando bateria. Eu fui tocador de bateria na escola Legal. de samba Reino Unido da Liberdade. Pra te ver como é que era a minha Deu família. uma fugidinha. Quando. Não, eu fui. Quando a minha mãe se converteu, aí eu saí de tudo, abandonei tudo. Isso daí foi com ela, que eu sim. segui minha mãe, né? E Glória a aí Deus. foi caminhando e foi quando que eu conheci a igreja, comecei a tocar bateria na igreja, também cantava, Glória a mas Deus. só que sempre me identifiquei na área de pregar, de ensinar, ensino, sempre fui sair, ganhava muito aquele bibelôzinho na escola bíblica dominical, essas coisas, ganhava muito prêmio, entendeu? Inclusive eu Glória acho a que a minha Deus. mãe deve ter um lado desses antigos que eu ganhava quando era menina ainda. Que davam na escola bíblica, né? Sim, Que dava na legal. escola bíblica. Quem era Aqui a gente tem nossa escola bíblica também, tem as premiações, né? Sim, tem. Muito, muito legal mesmo. Eu perguntei se você era quieto, porque era meio rígido naquele tempo, né? Sim. Eu lembro da última vez que eu fui no banheiro na igreja. Olha, gente. Sim, é claro, uma outra criação. Outra É. coisa. Mamãe gostava de chegar cedo no culto, dessa vez ela não chegou. Sentou lá na galeria. Era. No meio do culto eu inventei de beber água, rapaz. Não prestou. Eu era desse. Foi a última vez que eu pensei que eu fui beber água na igreja. assim. Foi. Eu vi isso daí também. Eu sou da época que a igreja era banco de madeira, de cedro. Sei, que De pesado. cedro, entendeu? Aí tinha bem na frente, nas costas do banco, tipo uma gaveta. A minha mãe, olha pra te ver o negócio como é que era. A minha mãe, já na Assembleia de Deus, tá? Porque a gente ficou mais ou menos um ano só na Pentecostal, mas precisamos migrar porque ficava mais perto da Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus era um negócio também bem, não digo bem rígido mesmo, Sim, não era sim. aquela rigidez de militarismo, né? Que era rígido das normas, todo mundo se respeitava. Para a leitura da palavra, se você chegasse atrasado de leitura da palavra, você não entrava dentro Não da igreja, entrava, não. faz a porta era fechada. né? Não, fecha, depois da leitura da palavra tu entra. Aí você entrava. Entendeu? E verdade. tinha que entrar igual aquele soldadinho, né? De todo colhidinho, e aí entrava, sentava. E a minha mãe não tinha botando lá da gaveta, ela botava lá uma espécie de cinto, entendeu? Algo do tipo que se inventasse de levantar na hora da pregação. Ainda tinha um negócio. Se você fosse levantar, eu falo isso pro Isaac, se você for levantar da cadeira e sair pelo meio do corredor, ela fala, uma lambada. Uma lambada. Tinha que sair pelo canto, assim, ó. Pelo canto, de cabeça baixa. Bem E quietinho, antes da pregação. muito bem, Antes da pregação. Tinha que ser isso. Que você, e aí o que eu pegava? Aí, menino, né? Peralta. Quando era a palavra de dízimo e oferta na época, aí eu ficava de olho lá, né? Tinha vários diáconos que davam a palavra, ficava de Ah, já na olho. liturgia. Na liturgia. Quando a palavra de dízimo e oferta, opa, já sei que eu vou no banheiro, entendeu? Eu vou fazer o número 1, vou tomar água. E tinha um porém, só era aquele momento lá. Entendeu? Era aquele momento lá. É isso mesmo. Eu digo assim porque hoje, né? Assim, não sei se a gente afrouxou pros nossos filhos, mas a gente é mais relax. Né? Eu vejo. Eu falo pra mim, não, eu falo assim, eu falo pra minha filha, minha filha. Eu vou te chamar pro céu, papai, mamãe, porque. Meu Deus do céu, né? Às vezes corre. Deus o livre. Podia até correr, não era proibido não, mas não escapava de uma conversa em casa não. Pastor, eu acredito que não que a gente mudou e ficou afrouxando, mas na verdade a nossa igreja, principalmente a Igreja Assembleia de Deus,
ela é uma igreja dinâmica, entendeu? E ela acompanha a mudança do tempo também, dos tempos, das estações, dessa evolução, vamos dizer assim, né? E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho uma filha que já tem 18 anos, e eu era daquele tipo, com a minha mãe, que ela chegava assim, ó, você vai sentar, vai prestar atenção no culto e eu vou perguntar o que o pregador falou. Eu era desse tipo. E eu tinha que falar, entendeu? E não tinha que negócio de anotar, não. E hoje em dia, eu pego o exemplo da Adria, né, minha filha mais velha, que certa vez eu quis fazer isso com ela, que a minha mãe fazia. Você vai sentar lá no culto, se eu ver você ali se peraltando igual um bode lá na igreja, que nem um cabrito pulando, tu já sabe. Eu vou querer saber. E a única coisa que vai fazer você escapar é se você prestar atenção no culto. E eu falei para ela pensando que ela ia ficar quieta, pastor. Entendeu? E aí veio para ver o culto para cá. Na época a igreja não era essa de grande proporção que é hoje, né? Era mais simples. Ela sentou, quem diz que ela sentou? Só sentou foi no começo do culto, quando estava do lado. Na época eu era auxiliar da obra. Entendeu? Que na época eu não era auxiliar da obra, eu era auxiliar da palavra. E aí eu subi e já lá, eu dirigi o culto e as coisas acontecendo, e a Adria, né? Meu filho, um beijo pra você. Correndo, igual um cabrito lá atrás. E aí disse que quando chegar em casa eu vou conversar com essa menina. Quando eu cheguei em casa, disse, vem aqui minha filha, agora o papai vai conversar com você. Não vou fazer que nem a sua avó não, que me pegava lá no banheiro da igreja não, tá? Lá em casa é conversar com você. Cheguei em casa e disse, Adria, por que você não prestou atenção no culto? Não, prestei sim, papai. Falou quem leu a leitura da palavra, quem teve oportunidade, quem falou palavra de desenvolver. Ainda pregou o que o pregador falou. E se peraltando toda lá, eu pronto. Não tinha uma geração diferente. Entendeu? É verdade mesmo. Olha, vamos para um momento de louvor agora, tá? Glória a Deus. A gente vai tomar uma água aqui também, tá? E a gente já volta de novo aí com o nosso Diácono Jesse. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel em todo tempo. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
tua palavra vai se cumprir. Talvez você já tenha ouvido essa canção em algum lugar, cantada por alguma voz, mas essa parte que nós cantamos, eu posso enfrentar o que for. Sim, a gente pode, porque não virá sobre nós nada que a gente não possa suportar e ultrapassar. A gente pode porque quem vai à nossa frente é Deus, é o Senhor. Então eu queria que você cantasse comigo dizendo: eu posso enfrentar o que for. Tenha isso em mente. Sim, você pode. Se você tem Deus, eu tenho certeza que Ele vai te dar força, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar ânimo. Você vai chegar do outro lado, você vai avançar, você vai superar qualquer adversidade. Sim, com Ele. Ele está contigo, Ele é o teu Deus. Você pode cantar comigo? Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu creio, você vai viver coisas novas, coisas boas, coisas favoráveis. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Um grande prazer ter estado com você aqui nesse tempo. Herbert Medeiros, Deus abençoe. Você reparou que nesse podcast a gente está com uma xícara do podcast Bíblia com Café? Olha só que xícara bonita para você também tomar o seu café. Quer adquirir uma? Coloque aqui nos comentários que você quer adquirir. Nós vamos entrar em contato com você, tá bom? E aí o preço bem acessível para você também nos abençoar aqui no nosso podcast. Fique de novo com a conversa, tem muito mais coisas boas aí na conversa com o Diácono Gerson. Deus abençoe! Estamos de volta, podcast Bíblia com Café, depois dessa mensagem musical. Espero que Deus tenha tocado no seu coração através dessa música e também daquilo que já foi falado aqui, conversado aqui, um papo muito descontraído. Gente, tem gente que acha que cristão é careta, que cristão é... Ei, ser cristão é ser feliz. É o povo mais alegre. A alegria do Senhor é a nossa força, irmão. Olha, eu fico meio assim quando eu vejo um cristão, meio só com cara de burrada, aquela cara fechada. Irmão, o coração alegre formoseia o rosto, assim diz o nosso Provérbios, a palavra do Senhor. Então voltamos aqui de novo, um papo muito descontraído, muito alegre aqui com o Diácono Gerson. Lembrando dos nossos patrocinadores, AMS Cotec. Siga lá no Instagram, veja lá, tudo em tecnologia, acessórios para computadores, escritório, impressora, tudo você vai encontrar na AMS Importados, tá? Então, quero também falar aqui da AC Pereira, na pessoa do Pastor Júnior. Deus abençoe Pastor Júnior, Pastora Leire, toda a sua família, o Neto, Benjamin, a Elisa, tá bom? Você que está precisando fretar ônibus, van, para o seu evento, seja para uma festa, um encontro com Deus, seja um passeio lá para as cachoeiras de Presidente Figueiredo, pode entrar em contato com o pastor Adailton Júnior na AC Pereira Transportes, tá bom? Quero também falar aqui da Alice Tour, na pessoa do Deidson, meu amigo Deidson, Deus abençoe. Deidson, também você precisa de aluguel de van, carros particulares, fazer rota aí na sua empresa, no distrito, pode contar com o Deidson. Mobilidade inteligente, inteligente é a marca da Alice Tour. Também
Quero falar da Barbearia do Jaime, né? Eita, nosso Jaime. patrocinador, um dos melhores barbeiros da nossa cidade de Manaus aqui, barbeiro de excelência. Você viu a história dele? Se você não viu a história do Jaime, volta lá no episódio de número 2 aí, muita coisa boa aí. Então Deus abençoe a Barbearia do Jaime também. O senhor é cliente lá da Barbearia do Jaime? Sou mesmo, meu filho Isaac lá. Já tá passando de geração em geração. Olha aí, né? Só cortamos com ele lá. O cara é bom. Só cortamos com ele. Só ele acerta. Parece até aqueles barbeiros antigamente lá do centro, né? Sim. Cortavam o vô, aí o pai, depois o filho. Geração em geração. Geração. Né? E assim vai. É assim, meu Deus abençoe aí a Barbearia do Jaime, todos os nossos patrocinadores. Lembrando que o nosso apresentador oficial do nosso podcast, Diácono Jesse, é o nosso querido pastor Adailton, né? Ele que é o mentor e idealizador desse podcast aqui. Deus abençoe meu pastor na atividade. Deus abençoe também. É isso aí, o Jesse, né? Que está aqui, o Diácono Jesse, além de servir ao reino do Senhor na igreja de uma forma excelente, mas também tem uma vida profissional corrida e bem sucedida lá fora, né, Diácono Jesse? Amém, tem sim, graças a Deus, né? Com glória do nosso Senhor. E como cristão, Diácono Jesse, quais são os nossos desafios lá no nosso mundo profissional? Pastor, eu poderia dizer assim, né? Eu posso falar assim numa forma de comparação, né? Os dias atuais por dias abaixo dos anos 90, né? O cristão era tido dos anos 90 para baixo, vamos dizer assim, era tido como uma pessoa que não tinha estudo, né? Então eles concorriam nas empresas aquele cargo mais baixo, né? Não tinha essa concorrência, uma pessoa cristã lá nos cargos mais altos em empresas conhecidas como Zona Franca de Manaus, ou empresas grandes do polo aí industrial e do comércio. Sim. Entendeu? Era bem complicado isso daí nos anos 90, mesmo que eu já estudei essa parte aí, entendeu? Que infelizmente eu falo isso com tristeza no coração, que dos anos 90 para baixo, uma parte da história, né? Faz parte da nossa história disso daí, entendeu? Nós éramos mais perseguidos nessa área, né? Tinha muita, não digo rejeição, mas preconceito. Mas tudo mudou, eu falo isso com bastante propriedade, justo quando a Assembleia de Deus começou a trabalhar na área de divulgação, foi quando a Assembleia de Deus, junto com a Rede Boas Novas, já começou a divulgar, entendeu? Já começou a evangelizar, a rede missionária, né? Boas Novas, e aí o povo começou essa visão dos nossos pastores presidentes, né? O pastor Samuel, entendeu? Essa visão do povo correr atrás dos melhores lugares nas empresas, na indústria do Amazonas, principalmente no Amazonas, vingou, porque aí de 90 para cá, 2000 em diante, realmente os cristãos têm ocupados lugares de qualidade, de confiança, né? Cargos de isso é maravilhoso, confiança, né? Deus mudou entendeu? a história mesmo, Mudou, e eu louvo a Deus por isso. Hoje a nossa igreja tem uma faculdade, né? Sim, inclusive somos alunos lá, né? Egressos de lá. Sim, que eu faço lá o curso de Direito lá da Faculdade Boas Novas. Quero mandar aqui uma salva para o nosso coordenador de Direito, o professor Anderson, a nossa professora, que eu gosto muito da aula dela, da redação de linguagem jurídica, da professora Carliane, tem um livro muito interessante, do qual ela até participou de um programa de TV, falando sobre as toadas, né, de Manaus. Ela é especialista nessa área, que ela é de Parintins. E é isso, mano. Eu tô numa das melhores faculdades de Manaus, que é da nossa igreja, entendeu? Com os melhores professores que tem lá. Eu me sinto muito orgulhoso também de fazer parte da Assembleia de Deus, que é uma igreja que mudou essa história. Mudou. Né? Temos uma faculdade agora, temos cristãos capacitados, sim, como o senhor falou, né?
concorrendo a grandes cargos, né, na vida profissional, no mundo profissional, né? Sim. Eu que vim do meu último emprego, né, de carteira assinada, de uma concessionária bem conceituada aqui de Manaus, eu vi muito isso daí. Ainda há preconceitos, sim, entendeu? Com os cristãos, não digo só os cristãos, mas todos aqueles que professam uma fé, exatamente, uma religião, sim. Entendeu? Há um pouco de preconceito ainda, não é como antes, mas tem. E lógico que eu que vim aí desse ramo aí, que como o senhor falou, sou técnico em logística, e eu trabalhava nesse ramo aí como coordenador logístico. Eu via muito isso daí, colegas. Eu gostava muito de priorizar pessoas que realmente professavam uma fé, entendeu? Principalmente uma fé cristã, entendeu? Porque eu sei que esse tipo de pessoa vai ter mais responsabilidade. Eu costumo fazer uma comparação que o pastor Júnior sempre fala, né? Um crente não vai beber um final de semana e não vai trabalhar na segunda-feira, né? Ou então não vai beber numa sexta para não trabalhar no sábado. Né? Pelo contrário, né? Vamos dizer assim, na Zona Franca de Manaus, uma empresa, uma empresa, por exemplo, uma Honda, uma Yamaha da nossa Zona Franca, ou então uma Samsung, as pessoas que eu conheci que mais ganhavam dinheiro com hora extra eram evangélicos. Os cristãos, né? Eram os cristãos, entendeu? Porque finais de semana, entendeu? Quem era de primeiro turno ganhava bem, porque ia trabalhar de noite, ia pro culto, né? Entendeu? Estavam lá, assíduos, né? Eu tenho uma visão, Diácono Jesse, que um cristão que é envolvido na obra do Senhor mesmo, assim, de estar envolvido, ele tem uma tendência a se destacar. Sim. Né? Por quê? Primeiro que na igreja, pelo menos na nossa, né? Todo mundo tem oportunidade de falar, então o cristão, ele já é desinibido, né? É uma palavra que o senhor usou, né? Desinibido, né? Ele sabe falar em público, ele sabe dar uma palavra, né? Ele sabe falar para pessoas, né? Exatamente. A igreja, querendo ou não, ela acaba, sabe assim, preparando a pessoa para essa área também. Isso entendeu? Por exemplo, na última empresa que eu trabalhei, precisou-se alguém palestrar numa área lá, e na época eu era apenas conferente, entendeu? E por causa da minha maneira de falar, de me comportar, de se expressar, eu cheguei a palestrar para ensinar jovens aprendizes que estavam começando, entendeu? Trazer mostrar a empresa para o que estava entrando, essas coisas todas. Tinha também treinamentos, tudo isso daí. Olha, foi-se o tempo que a igreja só cuidava do lado espiritual. Sim. Hoje em dia a igreja cuida da parte até profissional das pessoas. A igreja tem escola de líderes. Sim. Né? A igreja tem cursos de capacitação. Muitos. Né? Então, tem pessoas dentro da igreja que estão se preparando para o mercado de trabalho lá fora. Exatamente. É uma coisa que eu falo para os jovens, principalmente da nossa congregação, que eu falo, gente, é o seguinte, se vocês querem aprender a palavra de Deus, vocês têm que entender o contexto que vocês estão vivendo. Por exemplo, na nossa igreja, se você faz 1 ano de escola bíblica, você já tem um básico de teologia. Entendeu? Na nossa igreja, se você... eu fiz 1 ano de escola bíblica dominical, sem faltar, levando as lições que você fez naquele ano, você já ganhou um certificado de base. Nós temos entendeu? De teologia. Se você leu a Bíblia 3 vezes, você ganha um certificado. Sim. Entendeu? Que você leu a Bíblia 3 vezes. Com aquele certificado, com o estudo da escola bíblica, ganhando o certificado, o outro certificado, você pode ir para o Ibadã. Indo para o Ibadã, lá com o coordenador Gladstone, junto com os seus colegas lá que trabalham,
né? Você Tira algumas termina disciplinas do curso superior. Exatamente. Quando você termina o Ibadan, você ganha um certificado intermediário básico para avançado. E do avançado você já cai num bacharel de teologia, e daí, meu amigo, você aproveita, né, disciplinas. Exatamente. O Ibadan faz você aproveitar disciplinas ali pro curso superior. Muitas, eu fiz. Não terminei o Ibadan, entendeu? Não terminei, porque entre o Ibadan e um outro curso que estava relacionado na época com o trabalho que eu estava, Dei preferência, né? Dei preferência por livre e espontânea pressão da empresa. Sim. Entendeu? Mas aí eu sou super cobrado pelo meu irmão. Bora pro Ibadan, mas eu até curioso, poxa, faz essas disciplinas, até sei um pouco. Aí, não interessa, ninguém sabe nada, bagunça, sabe que é me xoxar mesmo, ele fala. Mas cheguei a fazer metade do curso, né? E eu tô logo aqui garantido, Gladys. Eu chamo de Gladys, que provavelmente eu vou terminar esse ano. Terminar esse Ibadan, né? Mas eu acho que eu vou esperar, Gladys Tony, o nosso pastor trazer você pra cá. Pois é, um pouco aí, quem sabe, né? Futuramente estamos se preparando para isso aí, né? É isso mesmo. E como o pastor Adailton falou, olha, futuramente vamos dar aqui o nosso Ibadan, o curso avançado de teologia. E olha, se você quer ser um profissional da área humanas, a igreja está aí para isso mesmo. E dentro da igreja está cheio de líderes. Nossa! Em relacionamento, pessoas que sabem se relacionar com a equipe, né? Porque aprendem tudo na prática. É verdade. Né? Jovens que já são professores de escola bíblica, sabem dar uma aula para uma turma. Isso aí vai fazer uma diferença imensa lá no futuro, quando... Possa ser que ele não enxergue agora, mas lá na frente eles vão ser agradecidos. Com certeza. Eu quando eu estava na empresa que eu trabalhei 15 anos lá, eu sempre usava o modelo de igreja para a empresa. Para a empresa? Sempre usava, olha, se dá certo, como motivar, porque o papel do pastor, mais do que gerente, porque lá fora a gente é um gerente, mas aqui não, nós somos um líder, né? Não é por imposição, não é por salário, mas é por motivação, né? Esse é o desafio do líder da igreja, é isso, é motivar. Meu amigo, um líder dentro da igreja que sabe motivar, quando ele chegar lá na área profissional, faz a diferença. Vai fazer a diferença. E a igreja me ajudou, porque eu me lembro muito bem, para quem não sabe, eu passei uma fase na minha vida bem crítica, né? Que antes de entrar nessa última empresa que eu trabalhei, que foi a concessionária Hyundai, com toda a licença, né? Eu passei uma fase bem crítica, pastor, que eu tive que arrastar um carrinho de mão, andar com o carrinho de mão para vender peixe na rua, entendeu? Todo trabalho é honroso, mas eu precisava ganhar pão, precisava sustentar minha família, eu tive que fazer isso. Aí eu me lembro uma vez, nunca vou me esquecer dessa vez, que eu cheguei na casa de um irmão, né? Aí eu fui lá mostrar os peixes para eles. Aí a esposa dele desdenhou do trabalho, porque eu tava bem vestido. Eu sempre gostei bem arrumado, vendendo peixe, pregando na igreja por fé, entendeu? Falando de palavra de dízimo e oferta, e provavelmente o Espírito Santo me deu discernimento, que aquela irmã olhou para mim assim: ué, o camarada pregou ontem, ele tá vendendo peixe na rua, né? Tipo assim, deu aquele discernimento só pelo olhar daquela irmã. Sim. E aí eu me lembro daquele dia, eu andei de volta para casa, eu olhei pro céu e falei para ele: Senhor, muda minha história. E Deus, dentro da igreja, levantou uma mulher, uma irmã de oração, entendeu? Eu diaconizo a graça aí, que Deus abençoe muito ela, muito usada aí na área de libertação, cura e oração. Ela levantou ela e falou do nada, não sabia que eu estava passando. Ela levantou e pôs a mão e disse: Deus vai te colocar num lugar aonde você não precisará empurrar carro, entendeu? Mas vai te colocar em um lugar que você vai ser responsável por frotas. E naquele momento eu recebi, chorei, aquela coisa. Eu me lembro que foi quando eu consegui um trabalho de motorista para a FUNAI, eu dirigia uma picape. Eu falava assim: olha, Deus realizou o sonho mesmo, que a profeta, Deus usou a irmã lá,
profetizar na minha vida. Só que ele falou frotas. E quando eu saí desse trabalho de motorista, eu fui trabalhar numa concessionária e comecei de baixo lá. Comecei lá como preparador de veículo, limpando, não sabia nem o que era preparador de veículo. Eu fui para concorrer uma vaga de conferente, entendeu? E aí caí como preparador de veículo, enchi de preparador, virei polidor, de polidor conferente, depois assistente logístico, depois superior e virei coordenador. Olha. E aí chegou o momento que eu era responsável por frotas de carro, não precisava dirigir não, pessoal. Eu pedia pro meu, bora ali, dirige para mim. Como Deus era assim, né? Deus faz isso daí. É onde que eu entro no contexto, onde é que se você, se a igreja prepara você psicologicamente, humanamente, entendeu? Deus prepara você também pelo lado espiritual e te capacita, te coloca em lugares excelentes. Sim. Entendeu? Se você crê. Eu creio que Deus vai colocar essa nossa juventude no futuro breve, nos lugares altos dessa sociedade. Nós que cuidamos de jovens, né, Diácono Gerson, a gente sempre profetiza mesmo, ora que os próximos concursados serão jovens, né, da nossa igreja. É as nossas orações. Os nossos próximos médicos, empresários dessa cidade administradores, serão os nossos filhos, nossa juventude. Né? O pai cristão, você pai cristão que nos ouve, profetize sobre seus filhos. Sim. Aqueles alcançarão. Olha, foi-se o tempo que os filhos das trevas que comandavam estavam como cabeça. E Deus vai nos tirar da cauda e vai nos colocar na cabeça. Em nome de Jesus. E isso eu digo que é uma evolução da mentalidade cristã. Porque quando você lembra quando entrou a visão celular que falava muito sobre isso aí, tirar da cauda, botar por cabeça, tinha muitos na época. Isso fez a mentalidade do crente evoluir. Com a ajuda aí do nosso pastor presidente Jonatas Câmara, que veio com essa mentalidade de ocupar. Eu me lembro das orações. Jonatas é um dos homens mais inteligentes que a gente conhece. Nossa, cara, ele advogado, contador, teólogo, né? E muitas outras aqui. Não vamos nem puxar o currículo do homem, que a gente fica pequeno demais. De cabeça é difícil. Então, é a maior inspiração para nós, né? Para o nosso pastor. Ele, inclusive, eu me lembro uma vez que eu fui num culto de núcleo, ele falou um capítulo da Bíblia todinho, um capítulo. Ele disse: se ele consegue, eu vou conseguir. Eu consegui, entendeu? Eu consegui. Olha, a última vez que eu vi, que eu lembro, ele tinha lido 117 vezes a Bíblia. Mas faz tempo, viu? Faz. Porque eu acho que já está lá para 130. Não, foi acho que o ano retrasado. Eu anotei numa Bíblia antiga, que eu tenho uma coleção de Bíblia, que quando termina eu vou, compro outro, eu ganho. Aí eu tenho uma Bíblia que é a Bíblia Bíblia de Estudo Pentecostal. Nossa, assim, tem. Aí eu tá anotado 133 vezes. Olha, o cara já tinha. Então... Não é pouca coisa não. E continua lendo, né? Continua lendo, entendeu? A Bíblia ambulante aí, viva aí. Então, a nossa maior inspiração é o nosso pastor, né, presidente. Alguém que é inteligente, alguém que alguém que é um conquistador também, né? Sim. E a gente precisa se espelhar nele. Ele que veio, ele que começou realmente, junto com o pastor Samuel, lógico, entendeu? Com essa garra de os cristãos, principalmente da Igreja Assembleia de Deus e Adão, conquistarem os melhores lugares, entendeu? E isso é interessantíssimo, porque a geração nova de pastores veio com essa mesma pegada, como você acabou de falar. Nós estamos aqui para incentivar os nossos jovens a ocupar os melhores cargos, e esse é o objetivo, entendeu? Esse é o objetivo, orarmos nos nossos filhos e profetizar mesmo, entendeu? Isso daí, porque não como eu digo assim, é inaceitável nós como cristãos deixar uma pessoa que tem por instrução gente que às vezes exerce o satanismo, entendeu? A magia negra ocupar grandes cargos. É inaceitável para nós cristãos isso daí, entendeu? O meu ponto de vista, não, mas é um novo tempo que a igreja está vivendo. Sim.
Nós estamos mergulhados nisso aí. Não só na cidade, Diácono Jéssica, no interior todo. O interior todo do Amazonas tem o núcleo do Ibadã, né? Tem o núcleo da Faculdade de Boas Novas. Eu tive o privilégio de, alguns anos atrás, antes da pandemia, nós fomos lá na Boca do Jacaré. Nossa, comunidade, nunca ouvi falar. Comunidade lá de Manacapuru, né? Manacapuru pega um barco, 3 horas de barco, né? Lá pra Boca, Vila do Jacaré, isso. Vila do Pastor Jacaré. Ivan, Deus abençoe. Né? E nós levamos lá um curso de escola de líderes lá. É uma equipe aqui de pastores da área 151, foi levar lá. E nós fomos fazer a escola de líderes, mas lá eles já estavam tendo acesso ao Ibadã, ao núcleo da faculdade. Então, pesquisando por ali, eles já estavam se preparando, estudando teologia mesmo, no nível superior. Eles pegavam o barco para Manacapuru, estudavam. Então, olha o alcance, né? O alcance é a luz chegando nos lugares mais longe mesmo, onde a gente não imagina a luz, o conhecimento, né? A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e o povo de Deus está vivendo essa libertação. Sim, claro. Olha, Diácono, já pode ser meio loucura o que eu vou falar, mas hoje o nosso país, uma das maiores festas é o carnaval, né? Para o país por uma semana e 4 dias, né? Exatamente. Mas eu creio com todo o meu coração que Deus vai colocar o povo dele como cabeça. E a maior festa do nosso país vai ser uma festa cristã, Glória a Deus. Em nome de Jesus. Porque Deus vai girar essa roda. Eu acredito já que já começou esse mover de Deus, né? Que nós temos aí, né? O Andando com Cristo, como é que é? Caminhada com Cristo, né? Tem lá de São Paulo. A Marcha para Jesus, né? Desculpe. A Marcha para Jesus, nós já temos aí, né? Com um dos cabeças, como o pastor Silas Malafaia, lá do São Paulo, se eu não me engano, que fecha aí avenidas, aí já está começando. Sim. Porém, a Marcha para Jesus é um dia, né? É um dia. Um dia, na verdade, 2 dias. Um dia para se preparar, outro dia para fazer a marcha. Mas acredito sim que nós vamos chegar. Vai ter um feriado cristão. Vai ter um feriado cristão. Cristão não religioso, como Páscoa, mas cristão. Cristão mesmo. Nessa área aí. Vamos crer ainda que sim. Isso vai ser um milagre. E nós estamos aqui para viver por fé, né? Podia viver de milagre. Tá aí. Né? Esse projeto de podcast começou com o secular, né? Com o secular. Hoje nós temos inúmeros projetos, podcasts cristãos como esse. Sim, né? Conversa. Então, tem tanto podcast aí que você né, só tem nada que edifique, né? Nada que edifique, mas o povo de Deus está tomando posse também. Chegamos no YouTube. Chegamos na internet. E a palavra de Deus diz o quê? Aonde colocarmos a nossa mão prosperará, e aonde colocarmos o nosso pé, Deus nos dará por herança. Nós cremos que nesse território da internet também o povo de Deus vai tomar conta. Né? Eu acredito sim. Aliás, novamente falando, eu já acredito para os olhos da fé que já estamos tomando. Já estamos tomando. Porque se você bota lá na aba de pesquisa no YouTube pregações, veja, mais de 100 e pouco, 200 e pouco itens falando sobre pregadores aí, entendeu? Sobre pregações. Bota agora o podcast também, já está crescendo muito essa área de podcast, de conversa, um bate-papo, entendeu? O cristão é muito bom, né? Então muitos cristãos anônimos estão vindo para a luz, né? Isso daí. E aqui no Amazonas vai ser diferente não, entendeu? Aqui no Amazonas vai ser diferente não, principalmente aqui no nosso podcast, né? Bíblia com café também eu acredito. Tem coisa melhor que Bíblia com café? Meu Deus do céu, Bíblia é boa, café também deu certinho, né? Deu mesmo. Diácono Jaci, a gente queria ouvir uma palavra de Deus aí através do seu coração, texto bíblico, aquilo que Deus colocou no seu coração aí para nós. Glória a Deus. Amém. Eu queria citar aqui a primeira palavra que eu me entendi, né, como pessoa, como cristão. Eu tinha mais ou menos 11 anos de idade. Foi minha mãe que me incentivou, que é o Salmo 1.
ela fez eu aprender o Salmo 1 todo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas ante o seu prazer está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, cujas folhagens não secam, e dá seu fruto na estação certa. Já os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Por isso os ímpios não se erguerão na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E eu pego esse gancho assim, lembrando muito a ela, que ela dizia para meu filho, eu falava assim: mamãe, o que é escarnecedor? Eu perguntava dela, ela falava: meu filho, pessoa escarnecedora é aquela pessoa, meu filho, que desdenha daquilo que você fala para ela, mesmo que você tenha razão, tá falando a verdade, tá fazendo pouco, entendeu? E ela simplesmente não liga, escarnece daquilo que você está dando de melhor. A palavra de Deus, Jesus diz assim: não lancei vossas pérolas para cães e porcos. E aí entro na parte do ímpio, né? Dos ímpios. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que não detém de piedade. Ele é ímpio, impiedoso, entendeu? O que o ímpio faz? É quando Jesus fala assim: lanceis as vossas pérolas para cães e porcos, vem a ver o porco em si, que tem a ver com a impiedade, porque o porco, se você der um banho nele de lava jato de qualquer jeito, se você soltar ele volta para a lama de novo, porque é dele, já é dele aquele negócio. O ímpio é assim, entendeu? E minha mãe, ela, sabe, na sua sã sabedoria, ela falava para mim assim: meu filho, não se junte com pessoas assim, não fique perto de pessoas assim que não se comove com o próximo, pelo contrário, entendeu? Ela dizia assim para mim: meu filho, se você é uma pessoa forte. Eu me lembro uma vez, pastor Samuel, que uma vez eu briguei, entendeu, no colégio, porque um coleguinha me xingou a minha mãe. E aí foi chamado para a diretoria, aquela coisa toda. E aí minha mãe chegou em casa comigo. Aí eu falei, pensando que a minha mãe ia: não, você fez o certo, me defender. Não, ela me bateu. E eu disse assim, eu ficava comigo: por que ela me bateu se eu estava defendendo ela? Eu aprendi com o tempo o motivo de ela ter me corrigido. Eu aprendi com o tempo que ela não queria que eu fosse ímpio, que nem aquele camarada foi, que não teve piedade, entendeu, nas palavras, algo do tipo assim, entendeu? E eu fiquei honrado de ter esses ensinamentos com ela, né? E quando ele fala que o prazer dele está na lei do Senhor e nela medita de noite, é a palavra de Deus aí, como ela está aberta. O prazer dele, no começo da minha caminhada, eu li em um ano 2 vezes a Bíblia. Em um ano, 2 vezes a Bíblia. E me apegava nela. E quando eu comecei na caminhada com Cristo, eu sempre falava uma coisa com Deus, logo no comecinho mesmo, quando eu resolvi ser crente. Eu falava: Senhor, se eu for em qualquer esquina, eu encontro qualquer igreja. Tem igreja aí que tem até o nome chamado Puleiro dos Anjos, né? E aí, se eu for em qualquer esquina, tem qual é a certa? Eu falava isso pra mim. Eu sempre tive uma oração bem sincera com Deus, e Deus não me respondia. Eu achava que não me respondia. Em um belo dia eu abro a Bíblia e o Senhor começa a falar comigo através da palavra, e justamente no Salmo 1, aonde ele me trouxe à memória a minha infância. E vai lá em Provérbios 1:7 também, que ele falou muito comigo, que o princípio da sabedoria é temer a Deus, temer ao Senhor. E eu comecei a entender que a minha igreja, o meu templo, é a palavra de Deus. Eu precisava congregar, eu precisava de uma direção, e Deus me mostrou, né,
a Assembleia de Deus e até hoje aí, nessa caminhada aí, 12 anos nessa igreja aqui, entendeu? Tendo aí várias experiências positivas. Aí negativa eu não posso classificar como negativa, porque para o cristão, entendeu? As coisas negativas é só um salto para receber as bênçãos, entendeu? E por isso que eu apego, né, nesse Salmo 1 aí, né? Aí eu termino, não vou enfatizar muitos versículos, mas eu termino no versículo 3, que diz: e ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro. É um símbolo de crescimento, de prosperidade. A pessoa que confia na palavra de Deus, aquele que medita, aquele que se distancia, entendeu? De conselhos ruins, de amizades que não vão te edificar, sabe? De pessoas que não vão te trazer bem nenhum, pelo contrário, faz tu se afastar mais da presença de Deus, né? Esse sim, eu acredito que tem uma promessa de prosperidade, como uma árvore, né, plantada. Olha, eu posso trazer um exemplo. Uma vez joguei semente de maracujá no ralo de casa que caía na terra, no quintal. A semente germinou e ficou um pé de maracujá tão bonito. Aí eu ficava, puxa vida, que pé de maracujá bonito é esse? Também tá pegando água aí todo tempo. Aí eu fui ver onde estava a raiz dele. A raiz dele estava perto da onde passava a água, que lavava a roupa, essas coisas, corria água e passava por lá. E ela crescia todo tempo viçoso, todo tempo bonito. E eu disse: Senhor, realmente a tua palavra que rega, entendeu? Rega a vida do homem, e principalmente a vida quem está caminhando contigo, Senhor. Ela que rege nosso manual de fé. Sem ela, não é à toa, se você for no Tribunal de Justiça, entendeu? Na OAB, na tribuna, tem uma Bíblia lá. Uma Bíblia lá, porque foi a primeira. Tudo vem dela, entendeu? Tudo vem dela. Certa vez um camarada que dizia assim: eu não acredito em Deus nem nos princípios de Deus. Eu cheguei com ele e falei bem assim, era amigo meu, ele sabe, amigo de trabalho. Eu cheguei: tá bom, tu não acredita em Deus, eu respeito, agora tu não acreditar nos princípios dele, aí eu já discordo. Ele ficou: como assim? Aí eu disse: é porque assim, que tinha questão de princípio, não é? Tu diz que não acredita em Deus, né? Beleza, eu respeito tua opinião, mas eu não, eu tenho que discordar que tu não acredita nos princípios dele. E por quê? Por exemplo, meu amigo, quando tu fala assim, não adulterarás, entendeu? Tu não, aonde é que tu aprendeu isso? Tu adulterar, na verdade, é certo para ti? Qual é a tua opinião sobre não adulterar? Aí disse: não, adulterar, o homem não trair a mulher, ou trair a mulher, aquela coisa toda. Eu disse: mas o não adulterar não se resume só nisso, entendeu? Mas eu quero te dizer o seguinte: é certo ou errado para ti? É errado, pois é um dos conceitos bíblicos da Bíblia, entendeu? Aí ele até brincou: e tu sabe pelo menos o maior mandamento da Bíblia? Eu falei, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, né? Aí depois ele falou o segundo, fez aquela mesma coisa, né? Aí eu vi que a pergunta dele estava meio concupisciosa, com segundas intenções. Aí eu disse: eu posso te responder com o terceiro maior mandamento da Bíblia? Aí ele disse: e qual é o terceiro que eu nunca ouvi? Aí eu já peguei, né, e disse: poxa, mas não é tu que me diz que não acredita nos princípios bíblicos? Tu acabou de falar que quer saber o terceiro, então tu sabe dos 10 mandamentos, como é que tu não acredita nos princípios bíblicos? O terceiro maior mandamento é: não roubarás. Porque quando tu rouba a mulher do seu irmão, quando você adultera, você está tirando o direito do seu irmão ter aquela mulher dele, entendeu? Eu vou cobiçar. Tu está tirando o direito do marido ter olhos de cobiça para a propriedade dele, que é a mulher, entendeu? Não matarás, tu está tirando, está roubando de Deus o direito de tirar a vida daquela pessoa, como rege a Bíblia, entendeu? Aí tu vem falar que não acredita nos conceitos de Deus. A Bíblia está em tudo, né, Giacomo? Está em tudo.
E foi aí que eu aprendi Salmo 1. E deixa aqui essa dica para os irmãos aí. Leia o Salmo 1, é interessante. Eu aprendi com 12 anos de idade. Amém? Amém. É isso aí, foi muito bom ter o Diácono Jesse aqui. Glória a Deus. Mais uma vez, te agradece aí o Diácono Jesse por essa presença especial. Obrigado. E você que gostou dessa conversa, comente aqui embaixo o que você gostou, né, o que você acha da Bíblia. Comenta aí se você é cristão também. Curta esse vídeo, compartilhe. Tem alguém precisando ouvir aquilo que foi falado aqui, os testemunhos do Diácono Jesse, que Deus fez nele através da vida dele também. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fica com Deus. A gente se vê no próximo episódio do podcast Bíblia com Café. Glória a Deus.